Comecei em 1999, dezembro de 99, na passagem do milénio, mais ou menos. Portanto, já cá estou há 21, 22 anos que comecei a trabalhar cá. Comecei porque eu trabalhava noutra área e houve a oportunidade de entrar, entrei como um auxiliar de alimentação, experimentei, gostei e acabei por ficar. Cozinheiros mais velhos que trabalhavam começaram a ensinar, eu comecei aos poucos a aprender, primeiro a fritar batatas, depois a estalar um ovo, aquelas coisas básicas, a tirar o arroz do tacho, que nem o arroz eu fazia, só o tirava do tacho para as cobetes, e foi assim aos poucos que comecei a aprender. É o chegar ao trabalho, é o fardar-nos, que é o essencial, é o fazer a desinfecção normal das mãos para começarmos a trabalhar, desinfetar as partes onde como vamos trabalhar, depois ligar aqueles procedimentos normais, ligar o gás, ver se está a trabalhar, os exaustores, pôr tudo para ligar. E a partir daí começar a fazer a mise en place de cozinha, a preparar tudo para o dia-a-dia. Trabalhamos sempre com a mente ao lado, para saber o que é que vamos fazer, e a partir daí é que começamos a fazer, seja de parte de catering, seja em parte de cantina, esses princípios são sempre iguais em todo o lado. Temos uma emenda elaborada que temos que seguir essa emenda. Depois, inclusive, neste caso nos sociais, nós temos a receita base, não é a maneira de fazer, mas temos os ingredientes que cada prato leva. Então temos que cingir mais ou menos por aqueles ingredientes. É lógico, podemos pôr um toque aqui, um toque ali, depois consoante o seu cozinheiro. Há um cozinheiro que gosta de meter um bocadinho de pimenta e até tem a pimenta, porque houve no outro prato que não meteu e até tem a mais e pode meter um bocadinho, há outro que não gosta, um gosta de meter um bocadinho de piripiri, o outro até nem gosta, e depois a decoração final, aí é que depois tem o toque de cada um. Portanto, nunca sai igual, porque cada cozinheiro é diferente, exatamente como nós em casa, e o mesmo prato, consoante o cozinheiro, sai sempre de forma diferente, pelos tempos de forno ou de tacho, pelos ingredientes que leva. A base é sempre praticamente igual. Depois o que leva pode pôr um bocadinho a mais, um bocadinho a menos, acrescentar ali um toque ali, outro ali, mas a base é igual. Como nós temos uma lista de alergénios, que se houver alguma pessoa alérgica a alguma coisa, nós temos que dizer o que é que a receita levou para não fugirmos aos ingredientes por causa da lista de alergénios. Portanto, se a gente acrescentar um ingrediente que não tenha na receita, temos que ter a noção que o acrescentamos, para se houver alguém alérgico a alguma coisa, saber dizer que acrescentamos aquilo. Portanto, também nunca convém fugir muito, ou pelo menos termos a noção do que metermos para além da receita, para caso haja alguma pessoa alérgica a alguma coisa, podermos dizer, olha, os alergénios são estes, tenha atenção se pode comer ou não. Que, por exemplo, há um peixe assado, mas a gente sabe que as pessoas gostam mais de comer o peixe assado ou gostam mais de o comer grelhado. E, eventualmente podemos, com essas postas, abrir e meter e improvisar e olha, vamos hipótese de dar grelhados, ou num frango, o frango é assado, mas a gente já, mas grelhado até faz melhor e sabe melhor, fazemos meio, vamos assar metade e outra metade grelhado e damos hipótese às pessoas, quem quiser grelhado, comer grelhado. Dá-nos essa liberdade dentro do que temos de improvisar um bocadinho, desde que não fujamos muito, ou pelo menos o prato do dia da emenda esteja lá, o resto com os mesmos géneros podemos tentar improvisar, se não fugirmos muito à emenda em si. Uma equipa de cozinha, as pessoas já sabem as suas funções, portanto, a senhora da copa sabe que tem que preparar os legumes, o descascar a cebola, as batatas, os alhos, essa preparação de legumes, sabe que tem que dar isso para o cozinheiro sabe o que é que há de fazer. Se for mais que um cozinheiro, um sabe que fica no peixe, o outro fica na carne, ou um fica na proteína e o outro fica nas guarnições. Portanto, isso é dividido depois com a sua equipa, porque um pode até ter mais jeito para uma coisa, outro para outra, ou porque um está num lado da cozinha, por exemplo, no caso desta cozinha, um pode estar no lado da fritadeira, outro do lado do fogão. Quem trabalha do lado da fritadeira faz fritadeira e forno e o outro faz o fogão. E, portanto, é dividido consoante também o espaço da cozinha e consoante os elementos que tem na cozinha. Eu gosto de fazer um ponto de um pouco, tirando doces, que não é muito a minha área. Gosto mais talvez de cozinha de forno do que de cozinha de tacho. E dentro do forno gosto de fazer um arroz de pato
à moda, eu costumo dizer à moda do chaçuque, é aquele arroz de pata antiga, mas o chaçuque tem um toque muito particular. E como eu, enquanto era pequeno, e fui criar também um bocado, porque o meu pai trabalhava na universidade, e fui crescendo a comer também nas cantinas, comecei a ganhar o gosto do sabor do arroz de pato, e inclusive do arroz doce, do famoso arroz doce dos sociais, que eu também sempre gostei. Então eu gosto muito de fazer o arroz de pato à moda do chaçuque. Gosto de fazer isso, gosto de fazer um bacalhau com natas, também a maneira do chaçuque também é um bocadinho diferente. Gosto de fazer depois na parte de catering um magre de pato com mel e citrinos, também fica muito bom e tem aquele toque muito nosso e tem muita saída. São pratos que eu gosto. Nós temos formações também internas, também que nos vão dando aos cozinheiros para também evoluir e aprender novas coisas. Inclusive tivemos cursos de formação de cozinha vegetariana, portanto estamos a par. Neste momento já não é o vegetariano, já é muito o vegan, que já é ainda mais que o vegetariano, e o que está implementado nos sociais já é mesmo cozinha vegan e já nem é tanto vegetariana, portanto já é ainda mais desafiante. E cada vez há mais aceitação porque as pessoas também gostam de experimentar, mesmo os que não são veganos, quando a comida está apelativa ao olhar, também querem provar. Como em qualquer trabalho, há sempre situações engraçadas. Eu costumo lembrar de uma e às vezes conto isso, sempre que chega alguém novo, conta sempre um bocado esta situação, não só eu, mas até os meus colegas, porque essa história não se passou diretamente comigo, mas tenho conhecimento dela e acho que acaba por ser um lema para o que é a cozinha. Que foi uma vez, havia um serviço em São Marcos, no Palácio de São Marcos, para onde também fazemos serviço, e era preciso pudins. E há um chefe, que já cá não está, já está aposentado, mas que chega ao pé de um cozinheiro e disse-me assim: Flantal, eu preciso de X número de pudins, preciso de 10 ou 20 pudins. E o cozinheiro em questão disse: doutor, mas eu não tenho ovos. E a resposta dele foi: mas eu não lhe estou a pedir ovos, eu estou-lhe a pedir pudins. Isto para dizer que a cozinha é um bocado também o improviso, e acaba por ser um bocado o que é a cozinha, resumir o que é a cozinha, que é o improviso. O não há, mas tem que se arranjar. Não podemos dizer ao cliente não há, é o desenrascar e o tentar arranjar. E acho uma história que é engraçada e acaba por ser um bocado de filosofia no trabalho. Eu gostava de dizer que podem vir comer às cantinas, são bem recebidos, de certeza, por toda a gente, não só eu, mas todos os funcionários dos serviços de ação social que trabalham com gosto, com dedicação e tentam fazer todos os dias o melhor para que todos os alunos e todos os estudantes, neste caso alunos e estudantes, né, todos os funcionários, todos saiam satisfeitos e com vontade de regressar. Os sociais trabalham com higiene, temos muita preocupação, é um dos nossos lemas, é a higiene, é o cuidado alimentar para que não haja intoxicações ou mal maior. Portanto, eu acho que podem vir porque são bem recebidos, são bem tratados e os pais dos meninos que cá estão a estudar podem ficar tranquilos porque sabem que eles comem realmente bem e que ficam bem alimentados.